Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O dia de anjo, onde Deus reina. E a minha vida ele governa. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sou Ivanildo na área. E a minha vida Estamos. ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Fogo nunca apaga. Fogo do Espírito Santo. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento do que amor. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida, e a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chama. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Começando mais um Café e Palavra na Madrugada. Hoje eu vou fazer o resumão do capítulo 15 de Romano, junto com esses dois fera, professor Ivanildo e professor Diego. Fica aí com a gente, sai não. Vamos lá, Café e Palavra da Madrugada. Bom dia, bom dia. Ela inicia. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Vamos mais forte. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará.
de eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais Bem-vindo, alto. seu Diego. Levantamos o Seu teu Diego aí nome. chegando, bom dia. Alto, mais alto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ei! Alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Levantamos alto, alto, mais alto, alto. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Pra ser. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, professores, pastor Diego, pastor Ivanildo. Vocês estão me escutando bem? Glória a Deus. Sim, com certeza. Tranquilo. Show, glória a Deus. Começando mais um Café e Palavra na Madrugada, junto com esses dois fera, repetindo essa dose aí que nós fizemos na penúltima live, e aí foi muito bênção. Estudamos, né? A penúltima live que nós fizemos foi no capítulo 3, não foi? Isso foi. Romanos capítulo 13, né? Sobre as autoridades. Pronto. Aí nós vamos estar aqui falando agora sobre o capítulo 15, e o tema é o tema Vivendo em Concórdia. Palavra aí que vem aí trazer, né, para nós. Concórdia é uma palavra latim que significa entendimento, né, paz, concordância, conciliação e unidade. É uma paz que é uma palavra que ela abraça esses todas as outras palavras, e é muito forte, né? Nós temos que viver em concórdia o tempo todo e todo o tempo. Começando mais uma programação Café Palavra Madrugada, como já falei, com esses dois fera aqui. Ótimo dia, ótimo dia. Acho que todo mundo já conhece o professor Ivanildo, conhece o pastor Diego aí também aí, sempre está aí, sempre com a gente, professor Ivanildo. Muito obrigado por estar aqui nessa manhã com a gente, muito obrigado por fazer parte dessa equipe, vamos dizer assim, dessa família Danfari. Grandes coisas Deus vai fazer nesse dia de hoje. Então, vamos lá, fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, te pedindo a tua sabedoria, a tua graça, a tua luz, Senhor Deus, para nós assim clarear mais, Senhor Deus, para nossas vidas e assim ter mais uma clareza das Escrituras Sagradas. E revela, Pai, com tua misericórdia, revela cada dia mais, Senhor Deus, uma porção, Pai, que nós venha cavar mais essa palavra, Senhor Deus, Pai, que é uma fonte de água viva, que transborda, Senhor Deus, para a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai. Cada dia nós queremos, Senhor Deus, Pai, conectar mais com o Senhor. Cada dia, Senhor Deus, queremos se receber mais dessa fonte, Pai. Ó, Senhor Deus, Pai. Toma frente, Espírito Santo, toma frente, Senhor Deus, Pai. Toma frente, Pai. Assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Show de bola. Professor Ivanildo, professor Diego, só um instante aqui. Ok. Vocês estão me escutando ainda direitinho? Está indo no teste aqui. Tá ok? Sim, sim. Tranquilo. Tá bom, né? Ativa Depois, aí se só tiver os algum comentários travando. aí. Pronto. Desativar aqui. Então, o pessoal perguntar aí, você que direciona aí.
Show. Massa. Rapaz, eu acho que tá todo Eita. mundo de ring light aí, só eu que providenciar ring light pra continuar aqui com esses homens, viu? Eu não tô com ring light, não. Eu tô Ah, não? com esse aqui, ó. Olha aí, vou improvisar uma aqui. Eu também tô não. Às vezes é só o jeito da luz que ela fica. Que Ah, a luz é? da cozinha mesmo. É só prioriza. Pronto. É só um abajurzinho aqui que ele é muito bom de mesa. Clareia aí quando eu tô estudando. Mas é bom o ring light, viu? Que deixa aí a imagem fica bem com qualidade. Boa mesmo. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 15. Ele faz tipo uma continuação do capítulo 14, né? Até o 13, né? E continua aqui falando sobre relação, né? Como nós devemos relacionar com o outro, dependendo quais as situações. E assim, não julgar e não desprezar. Né? Vamos falando em julgar é porque tem muitos, né? Vamos dizer assim, muitos crentes que parece que conhece tudo. E é sempre estar julgando o irmão, julgando o outro. E isso não é tão bom, né? Que Paulo não é tão bom você estar julgando. E o que não sabe, que está começando agora, né? Que ele venha não desprezar. Né? Só por causa que o irmão sabe tudo, né? O irmão aí tem uma clareza mais das escrituras, e ele fala, e ele fica, né? Eu já fui assim. O irmão se acha demais. O irmão, tudo ele quer me consertar. No começo da minha caminhada, tinha alguma dificuldade, mas eu fui entendendo, né, que eu tenho que ouvir meus líderes, eu tenho que ouvir aquelas pessoas que conhecem, e para assim eu ter, né, uma caminhada boa, uma caminhada exemplar. Então, assim, não desprezar o seu líder, não desprezar aqueles que conhecem, mas em escutar. E você que sabe muito, que conhece muito as escrituras, não julgar, né, o seu próximo. Paulo, ele orienta aqui no capítulo 14 sobre essas questões de comer, qual o dia, mas não vou me deter muito sobre isso. Vamos deter mais aqui na frente sobre os relacionamentos. Mas vamos falar também sobre os crentes fortes e os crentes fracos, né? Depois nós vamos aí trazendo mais essa clareza sobre isso. Né? Capítulo 15, versículo 1. Vamos lá. Estou aqui com a tradução King James. Se tiver um pouco diferente aí, você me compreende que a tradução aqui é diferente. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando que é bom para aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto, versículo 4, porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantemos firme em nossa esperança que Deus, versículo 15, que Deus que nos concede perseverança, encorajamento, dele também disposição de pensar unanimemente, de acordo com Cristo Jesus. Versículo 6, para que com uma mesma convicção e uma voz glorifica ao Deus, Pai nosso Senhor Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Versículo 8, afirmo, pois que Cristo se tornou servo dos que são circuncisos, por amor da verdade de Deus, a fim de confirmar a promessa feita a patriarcas. E para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 10. E diz ainda, alegrai-vos gentios juntamente com seu povo. E mais,
Louvai ao Senhor, todos os gentios, louve-nos, todos os povos. Versículo 12. Isaías, enfatizando, declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Versículo 13. Portanto, que Deus dá esperança e vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo do 1, do 3, completa ali o assunto que começa no capítulo 14 e vai discorrendo aí sobre relacionamento, né, com os crentes fortes e os crentes fracos, né, também com os judeus, com os gentios. Quem é gentil, hein? Quem é gentil? Aquele que não é judeu, né? Aquele que não é judeu, aquele que não é o povo de Israel. E Cristo, né, ele veio aí para resgatar todos, não importa a crença, não importa a cultura de Cristo, para todos. Então, assim, Paulo, ele é um apóstolo de gentios, né, professor Ivanildo? Paulo é um apóstolo que veio aí diferente dos outros, né? E à toa que também que ele começou o ministério dele nas sinagogas, né, onde estavam ali os judeus. E assim, diante desse desafio, né, começou ali com Pedro, né, teve ali visitou ali não estou lembrado muito bem o nome, visitou um gentil, e ali começou ali, né, a grande história sobre o resgate de Deus, não só para o povo de Israel, mas também para os gentios. E decorrer desse tempo nós tivemos muitas impasses, né, muitas discussões sobre isso no primeiro século, sobre algumas coisas, o que comer, o que se vestir, qual o dia ideal, o que é a base doutrinária. Teve aí muitas divergências na questão de gentios e judeus, né, eles se entenderem. Mas a igreja de Jerusalém ali, junto ali, deu ali um norte, como ia ser tudo isso, né, professor Ivanildo? Amém, né? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente tem observado que o Dan Fry, né, tem alcançado um bom público. E o bom é que Glória a Deus. Nós analisamos depois o que também comentamos. Saber se estamos falando conforme está as Sagradas Escrituras, né? A última live, né, eu observei que foi uma live bem enriquecedora. O compartilhamento, Glória a Deus. Bastante. E várias visualizações. E isso mostra que, apesar de ser um horário cedo, mas um horário bom, para mim está excelente, né? Não sei, pastor Diego, não sei aí, né? Mas pelo nome de fogo na madrugada, já é as primeiras horas da manhã, né? Você imagina Desafio, Paulo, hein? né? Paulo que nos exorta, né? Exorta, ele nos ensina-nos a buscar, né, as primeiras horas da manhã, utilizando o provérbio, né? Alegre-me com aqueles que cedo me buscam, ou aquele no alvorar da manhã, né, na alvorada, né? Então, quer dizer, a gente vê que o povo judeu ele tinha esse privilégio, e nós também temos que ter esse mesmo privilégio, porque a salvação vem do judeu, porque Cristo é da descendência de Davi, e Davi era judeu, da tribo de Judá. Mas isso, a gente vê que os judeus ficaram um povo exclusivo. Eles se fecharam e não compartilharam aquilo que Deus ensinou. A gente observa bem isso, que a maravilha que Deus faz em Israel abalava as nações inteiras no Antigo Testamento. E Paulo, ele vai falar no versículo 4, né, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo aqui automaticamente está citando o Antigo Testamento, né, como um judeu, como um conhecedor, como um fariseu, como um doutor da lei. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento para mostrar qual é a nossa esperança. Eclesiastes ele vai dizer, enquanto há vida, há esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Então, se nós estamos vivos, há esperança para nós. Bem falou você, Diácono Júnior, quando disse que a gente tem que ter cuidado ao julgar.
Cuidado ao se achar melhor. É incrível que é uma citação também nesse mesmo texto, da preocupação da gente tratar com os débeis na fé, né? A palavra débil parece que trazer para o nosso idioma, pastor Diego, é complicado, né? Tá chamando de doido, né? Se chamar um débil no nosso idioma, né? É doido, né? Mas no idioma grego ele está chamando de fraco, né? Ele diz fraco, aquela pessoa que tem certas restrições, isso eu não posso, né? Isso é fraco. Aí ele no grego trata disso, mas no nosso idioma em português é complicado. Chegar a dizer que a pessoa é um débil, ele diz doido é você. E a Bíblia também já nos orienta que não podemos chamar nosso irmão de doido, de raca, né? Que nós já somos réu do fogo do inferno, já somos réu do sinédrio, né? Porque é uma acusação, é um falso testemunho, é um perjúrio. E aqui ele está mostrando isso, que aqueles que têm, que são fortes, ele tem que suportar. E esse suportar é o que não está acontecendo hoje. Parece que nós estamos vivendo uma briga de interesse. Né? Aqui nós temos 3 igrejas aqui, né, nessa live. Né? Tem a igreja do Diácono Júnior, do pastor Diego e eu. Somos de ministério completamente diferente. Mas qual é o nosso objetivo maior aqui? É mostrar que a igreja a qual eu sou pastor, que o pastor Diego, que o Diácono Júnior são melhores. Mostrar que cada um aqui está medir conhecimento. Ontem eu fiquei assim, eu acordei hoje 2 da manhã e fiquei, ontem participei de um debate com uma pessoa, eu nunca tinha sentado assim, pastor Diego, e eu acordei e fiquei incomodado. Eu pensei que eu sabia alguma coisa. E ontem eu vi que tudo que eu tinha estudado na faculdade, tudo que eu estudo de livro, em 4 horas de conversa, eu vi uma pessoa expor. E dizer para mim que ainda nem é pastor e não frequenta igreja. Eu disse, meu Deus, eu vi que eu ainda não sei de nada. E comentando com ele várias obras, e ele comentando várias obras, mas no final ficou um entendimento muito bom. Por quê? Isso é mostrar que a gente anda em concordância. E o maior objetivo de tudo foi que ele crê em Deus, e eu até disse para ele, você já leu a Confissão de Santo Agostinho? Ele disse, não, pois leia, você leu o livre-arbítrio, leia a Confissão de Santo Agostinho, que você vai se firmar numa igreja, né? Porque ele ainda tem tantas incertezas. Até duvido que ele tenha 12 anos de estudo bíblico, uma pessoa trazer uma explicação tão plausível naquele texto lá do rico e do pobre. Uma explicação tão plausível em tantos textos bíblicos e uma pessoa citar a genealogia de Cristo de trás para frente, de frente para trás. Eu disse, rapaz, enrolar outro, mas a mim não, viu? Você realmente... E uma explicação coerente, pastor Diego, que a gente sabe que é espiritual. Né? Mas voltando para cá, isso mostra que quando nós estamos em concordância, o reino ele se torna anunciado. Não haver discórdia, porque a discórdia em si ela não traz nada. É como a própria mitologia grega. Né? Zeus vai dar uma festa para a sua filha, para as deusas, e não convida uma das suas esposas, a discórdia. Né? Convida a deusa Hera, convida a deusa Atenas, né? E convida a deusa Afrodite, mas não convida uma das suas esposas, que é a discórdia. Aí ela diz, eu não vou, mas mando um presente. Né? É que nem dizes que Satanás não vai, mas manda um secretário. E às vezes, o Diácono Júnior citou bem, as pessoas elas não estão preparadas para ouvir e crescer no conhecimento. E ouvindo o Monsenhor Urbano Ziles, né, que é pós-doutor, escreveu Filosofia da Religião, um livro dele muito bom da editora Paulus, e ele disse uma certa vez para mim, numa palestra que ele teve aqui na Paulus, né, antes dessa pandemia, ele disse, eu vi ele folheando um pequeno livro, né, como entendeu o apóstolo Paulo, e eu olhando, ele disse, rapaz, vamos estar lendo um livretozinho desse, eu não gosto muito de ler livro fino, né, eu pergunto quantas páginas tem, eu não sei se é porque quando eu começo a ler eu gosto, aí de repente o livro acabou, eu disse, rapaz, eu vou ter que pegar outro, né, eu gosto de quantas páginas tem, 300, 600, rapaz, esse aí eu vou ler. E eu vendo aquilo ali, eu fiquei observando, e depois ele foi e disse, rapaz, eu vi um livro seu, né, A Culpabilidade Humana, Antropologia Cearense, eu dei umas folheadas, realmente tem muito sentido o que você escreve, né? Inclusive eu faço citação da obra dele no livro. E ele disse assim, rapaz, eu leio tudo, até um folheto de propaganda eu leio, porque ali tem alguma coisa que me ensina. Eu mudei meu conceito, eu disse, rapaz, agora eu vou ler tudo, né? E aí me lembrei de uma citação que ele disse, Paulo disse, ouvi de tudo e retei somente o que é bom.
E você, como professor, ele disse para mim, que eu não sabia que eu era pastor, e eu não ainda era pastor, né? E ele disse, você como professor tem que ler. Daí em diante eu mudei minha concepção. É preciso nós aprender a ouvir. E aqui Paulo está tratando disso. Está nos ensinando a viver nessa concordância. Porque só quem vai lucrar com tudo isso não sou eu, não é o pastor Diego, não é você, Diácono Júnior, não é você que está nos assistindo. Só quem vai lucrar é o reino de Deus. É por isso que Jesus ele fala, claro, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Paulo, o apóstolo, que achava que ia ser o, né, vou até dizer assim, o bam, doutor da lei, sabia mais do que os apóstolos, vai chegar em Jerusalém, eu vou abafar, e o que Deus diz? Pode sair daí, Paulo. Você vê que Paulo é o único apóstolo que Deus não quer que ele fique em Jerusalém. Você vai ver em Atos, ele chegar em Jerusalém, e a presença de Paulo, a igreja era perseguida. Você vê que a igreja diz assim, Paulo, volta para tu lá, pode ver em Atos, que vão deixar ele de volta para a sua cidade natal. Até porque Deus queria ainda trabalhar na vida de Paulo. Você vê que ele fica 10 anos na cidade de Tarso. 10 anos na sua própria cidade. Até haver um problema ali dos novos conversos. Aquela situação de Pedro, como você citou, quando Pedro, né, é chamado pelo Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo para pregar para Cornélio. Cornélio recebe a revelação, Pedro recebe a mesma. Olha o que é o princípio de revelação. Não alguém disse, Deus está dizendo, e você não sente nem sequer, o que diz a pessoa, não arrupiou nada, né? Mas é Deus falando, se você discordar, vai dizer, vai pagar caro. Eu acho isso extremamente errado. A revelação ela tem que estar fundamentada na palavra. E Paulo aqui ele está tendo essa cobrança, né? Porque ele vai mostrar que ninguém sabe mais que ninguém. Mesmo a pessoa doutor, seja o que for, tem algo na vida dela que ela tem que aprender. E eu tenho aprendido isso. Hoje eu posso falar, acho que depois dos 40 a gente tem uma maturidade. Eu acho que antes disso a gente ainda é menino, né? Mas eu admiro muitos que são novos e também já têm essa maturidade que eu creio aí no chamado do Deus eterno. E o que me chama a atenção é a arrogância, né? Como bem citou o Diácono Júnior também, dentro desse conceito de Paulo aqui, né? Que ele diz, assim é que sentimos o sofrimento alheio, como nossos próprios sofrimentos. Será que nós estamos sentindo? Será que a igreja está preocupada em alcançar novas vidas ou ela quer fazer números e quer mostrar qual é a igreja que tem mais membros? Ou o pastor que sabe mais do que o outro? Porque alguém pode assistir a live e dizer, estão falando heresia. Mas será que a gente está aqui para medir conhecimento ou para aprender? Porque Paulo diz isso. Eu tenho que ter esse sentimento do alheio. Nós temos pessoas aqui que podem estar assistindo que tem um grande nível intelectual, mas nós também temos pessoas que não sabem nem ler. E está aprendendo naquele conceito que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando nós anunciamos isso, através dessa live, essas pessoas elas são alcançadas. E Paulo está deixando isso claro. E ele argumenta contra um grupo que estava muito forte dentro da igreja, chamado de judaizante, que estava tentando voltar. É por isso que no versículo 4 ele diz, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Né? O que foi dantes escrito? O Antigo Testamento. A lei. Né? E o que ele está apresentando? Ele está apresentando que o antigo era uma sombra, o novo é a revelação. E agora é preciso trazer esse conhecimento, porque tudo isso, né, é conseguido tanto para os crentes débeis, né, fracos na fé, como os crentes que são fortes. E é preciso haver que haja uma concordância, como é o tema, né, da live de hoje, né? É necessária essa concordância. Sim, concordo. Entendeu? Então é necessário nós aprendermos isso. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino já foi escrito. Amém? Amém. Professor Diego. Bom dia a todos, paz e graça, né? Uma das coisas que eu acho assim também maravilhosas, assim, como também o Diácono Júnior falou logo no começo, né, que é uma continuação do raciocínio de Paulo, o comecinho do capítulo 15, é o fato de que ele realmente se coloca na posição de tentar compreender a fraqueza alheia, né? O pastor Evanildo falou logo no começo, né? Essa fraqueza, essa debilidade, né? Que de acordo com o idioma pode ter uma conotação diferente, né? Tudo mais. Mas é impressionante, assim, como Paulo tem essa... Como é que eu posso dizer? Ele vai ter essa questão de se ver no outro,
né, de se colocar no lugar do outro, essa empatia, né, de pensar no público da igreja, de pensar em todos, né? Aliás, a gente pode até dizer que, na verdade, é uma visão pastoral. É uma visão pastoral. O pastor tem que ter essa visão do amplo público que ele conduz na presença de Deus. Quando a gente não tem essa visão pastoral, a gente tem aquela visão limitada e fechada apenas ao nosso círculo, né? Por isso que, às vezes, tem pessoas assim que realmente facilmente elas se colocam, sentam numa cadeira e avaliam, tentam avaliar a pregação, a mensagem do dia, e dizem assim, rapaz, eu não gostei da mensagem, não gostei da pregação de hoje, esperava outra coisa. E isso é falta de empatia com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Primeiro pelo fato de que muitas vezes Deus há de colocar naquele dia, naquele culto, naquela mensagem, uma evidência, né? uma verdade espiritual, uma ênfase numa verdade espiritual que talvez muitos outros da congregação naquele dia estejam precisando. Talvez mais do que aquele que está sentado, criticando e estava na expectativa de outra coisa. Segundo, porque também a gente tem que ter aquela sensibilidade espiritual de entender que Deus nos fala aquilo que precisamos ouvir, né? E não necessariamente aquilo que nós queremos ouvir. Então, essa empatia com aqueles que são mais fracos, né? Aqueles que têm as suas limitações, que podem ser espirituais, podem ser limitações intelectuais também de aprendizado, é uma coisa que Paulo vai colocar como uma meta, na verdade, né? Nesses primeiros versículos do capítulo 15. Nós devemos ter como meta a construção de uma unidade espiritual, que é o que vai conduzir, né, até o versículo 13, que Paulo vai estar construindo todo esse raciocínio para dizer, nós estamos caminhando para uma unidade, caminhando para cada vez mais estarmos em o mesmo propósito, falando a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. E ele diz que a construção dessa unidade espiritual, a base dessa construção, primeiro ter empatia. Né? Olhe por aqueles que são mais fracos e tente suportar. Interessante, né? O pastor Ivanildo também falou. Geralmente pessoas que têm um grande conhecimento intelectual são tentados a desprezar as pessoas que não têm tanto conhecimento assim. Mas isso muitas vezes é uma fase inicial da vida intelectual. Por quê? Porque com o passar do tempo a gente aprende como uma coisa básica lá da filosofia do Sócrates, é só sei que nada sei. A gente chega no momento que a gente entende que quanto mais a gente compreende, menos a gente sabe. Que aquilo que a gente ignora, no sentido de não saber, é muito maior do que a gente já sabe. Então, conhecimento intelectual tem que andar ao lado da humildade. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais humildade a gente vai possuindo. E no Espírito de Cristo, isso vai aumentar mais ainda. Né? Como ele vai falar aqui, ele vai dizer no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, vamos ficar pensando, por exemplo, naquelas situações onde Jesus, o Deus, homem, né, circulado de pessoas ao seu redor para ele poder dialogar. Imagina só. Imagina a limitação daquele povo em compreender as coisas mais básicas das verdades espirituais que Jesus trazia. Jesus poderia, talvez, elevar o conhecimento, elevar a sofisticação das palavras, ele podia elevar a complexidade do raciocínio dele a níveis inimagináveis. Mas aí ele está falando, inclusive, né, a multidão que o cerca e que o segue no seu ministério, a grande maioria são de pessoas extremamente limitadas intelectualmente. Né? Ali os fariseus começaram a se chegar, os escribas também começaram a chegar para ouvir as suas palavras, as suas ministrações. Mas o povo que geralmente fica empolgado com as pregações de Jesus é o povão, que está ouvindo ali constantemente. E esse Cristo tão poderoso, esse Cristo tão extraordinário, é o Cristo que também está no meio das multidões pregando e depois está pregando com uma pessoa em especial. É o Cristo das 10 mil pessoas ouvindo ele no Sermão da Montanha, mas é o Cristo que se separa de todos para poder conversar com Nicodemos à noite, para poder conversar com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Então, eu quero só dar ênfase então a isso, que
quando Paulo fala nós que somos fortes, ele está se baseando num padrão de força, digamos assim, espiritual, ou de maturidade espiritual. É a gente olhar para Jesus e ver como é que Jesus tratou as multidões, como Jesus tratou aqueles que estavam próximos a ele, como ele foi paciente, né? E tentar tratar com aquelas pessoas ali. E a paciência de Cristo tem que ser a medida da nossa paciência para a gente conviver dentro da igreja, né? Esse padrão aí que eu acho que é também muito interessante para a gente poder se espelhar. Amém. Massa, massa. E é bem interessante que quando Jesus ele ia para as multidões, ele tinha os apóstolos que estavam ali no arredor dele e para ajudar, né? Para ajudar ali, para não ter conflito, né? Diante de algumas situações, né? E ele tinha o tesoureiro, né? Tinha ali a pessoa que estava ali, escrevia os seus sermões. Então ele tinha toda uma parada de organização, né? Para estar aí auxiliando ele. Para ele também não só se deter, né, na palavra, né? Em revelar a palavra, né? Revelar aquela missão que ele tinha aqui na Terra, Então isso é muito interessante, dá para nós aprender muita coisa com os apóstolos, dá para aprender muita coisa com Jesus, um exemplo de tudo, né? E diante dessas situações, né, tinha muitas pessoas que chegavam até eles, né? Chegavam até eles pedindo, né? Pedindo aí uma bênção, pedindo milagre, pedindo orações, pedindo cura. E sempre em concórdia, sempre em unidade, sempre ouvindo e escutando os demais. Continuando, versículo 4, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente da Escritura, mantenhamos firme em nossa esperança. Que Deus que nos concede perseverança, encorajamento dele também disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Vou deixar esse versículo 5, que ele fala aqui, nós venhamos viver em perseverança, que Deus que nos concede perseverança, encorajamento e dá também disposição de pensar unanimemente como Cristo Jesus pensou. Diante de todas as situações que nós já vivemos e vivimos, às vezes nós se poderamos de algumas ferramentas e se achamos muitos, né? Clicando nessa tecla e tudo vem de Deus. Tudo. O ar que nós respiramos, né? Aquilo que nós pensamos, tudo Deus ele dá uma porção para nossas vidas de sabedoria, de entendimento, e assim vai revelando os dons de acordo com a sua disposição. Não é assim, pastores, professores? E que nós não venha, né, entristecer de algumas situações. Eu sei que vocês líderes, né, pastores, veem muitas situações que entristecem o coração do pastor, entristecem o coração de vocês. E Pai fala que você venha procurar encorajamento, que você venha buscar olhar para Ele cada dia mais. Eu sei que todos aqui têm essa orientação de olhar mais para Ele. Mas tudo que Deus fez, tudo que Deus está realizando em nossas vidas, tudo é para Ele. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. Professor Ivanildo, né, diante dessas situações, né, que eu citei, esclareci, já passou um momento difícil que o senhor pensou em desistir, pensou em dizer assim, não dá mais para mim, esse irmão é muito estressado, o povo é muito difícil. Já passou por isso, né? Passou momentos de dizer assim, não quero mais isso não. Na realidade, eu não queria ser pastor. Eu sempre fugi do ministério. Se alguém chega para mim e eu falo isso, eu sempre fugi. Eu nunca, mesmo já havendo uma promessa desde o ano 2000, eu não queria. Toda vida que eu via que ia engatar, que eu ia ser separado do ministério, eu saía da igreja. Tá certo? Então, hoje eu creio assim na eleição e predestinação,
não no calvinismo, né, mas naquela escolha que Deus faz para o ministério, que quando aquele que Deus chama é que nem os profetas. Você vê que Jonas, ele foi chamado para pregar para Nínive, e ele foi para onde? Foi para uma cidade totalmente contrária. É para ir para cá, eu vou para cá. Certo? Então eu não queria, se me perguntar. Só que chega um tempo em que tudo se fecha, né? Deus coloca você numa situação, né? E olha que eu vim para o ministério, eu não vim, como alguns dizem, vem pela dor. Não. Quando eu vim para o ministério eu estava bem empregado, né? Uma das melhores empresas. Para mim tudo estava bem, né? Tudo estava bem. Só que Deus foi que chamou mesmo. Foi Deus que separou. Foi Deus que disse, olha, chega, para. Eu até me lembro daquele filme interessante, que é um livro, Conversando com Deus. Aquela voz que diz, né? Já não é o suficiente. Eu acho que para mim foi isso, né? Deus me tirou de lugares que eu nunca imaginava. E usou ímpios, né? Por isso que quando a pessoa vai falar de poder sobrenatural, diz, eu vivi isso, eu vivo. Então eu não tenho mais escolha, Diácono Júnior. Tá certo? E é tão certo que quando eu cheguei hoje como pastor, né, em pouco tempo eu fui consagrado, não, mas é porque os atributos eram reais na minha vida. Não por conhecimento acadêmico, não. É porque realmente eu sempre coloquei algo. Se você vai fazer, você faça com excelência. Vamos ter falhas, sim. E quando eu olho para essa situação, a gente pensa assim. Agora você quer dizer que diante disso você não pensa em desistir? Quantas vezes Paulo não quis desistir? Olhe para a vida de Paulo. Porque se algum disser assim, eu nunca pensei, eu já escutei, pastor Diego, pessoas dizendo assim, eu nunca pensei, eu tô a mil. Eu vejo uma mentira. Porque nós passamos pelos nossos conflitos existenciais como pastor. Quem não passa? Será que está valendo a pena eu viver horas e horas orando, jejuando, passar horas e horas, 2, 3, 4 horas em aconselhamento? E quando é no outro dia a pessoa faz pior? Você recebe a pessoa, cuida, faz campanha de oração. Por exemplo, eu passei 50 dias na casa de um irmão, mais a igreja, mais a minha esposa, né? E 15 dias depois o irmão voltou a beber. Você imaginou como é que fica o coração do pastor? Eu olho para Provérbios, capítulo 27, versículo 23, e digo assim, olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e coloca o coração sobre ela. Rapaz, isso dói. Jesus diz, eu sou bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu olho para Hebreus capítulo 3, versículo 7, a questão de imitar a fé dos vossos líderes. E qual é a fé que eu vou? De um fracassado? Né? Então, pastor que chegar para mim e disser assim, eu não pensei. Me perdoe, pastor Diego. Mas a gente tem nossa crise existencial. Eu estou dizendo, eu falo porque foi Deus que me chamou. Né? Você conhece minha vida, você sabe disso. Né? A minha ida para o mundo é porque eu não queria o ministério. E as pessoas dizem assim, tu queria o quê? Porque gostava. Porque eu não queria. Porque é doloroso ver pastor dando vida, cuidando, e depois sendo decepcionado, né? A ingratidão. Mas aí quando hoje eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu digo, e olho para a vida de Cristo, como o pastor Diego bem citou aí, né? Jesus conseguiu conversar com as massas e com pessoas em especial, aí sim eu vejo um exemplo de um bom pastor. E olha quantas vezes pastor Diego e Diácono Júnior, Jesus olha para Jerusalém, diz, Jerusalém, Jerusalém, chora. Ali é um choro. Quantas vezes eu te quis fazer como a galinha faz com os pintinhos, te juntar debaixo das minhas asas. Olha aí. Jesus, aquele momento de angústia, de saber que ele ia passar por tudo aquilo, e saberia que ainda seria rejeitado no momento da sua própria morte, porque ele contempla aquilo. Nós, pastores, passamos por isso, mas não é, como Paulo diz, né? Nunca seremos derrotados, porque maior é quem está conosco hoje, porque ele já venceu, certo? E esse momento, essa crise, o que disser para mim que não existe, então ele não está vivendo o pastorado. Ele não está sendo unânime, ele não está sentindo a dor do outro, porque sentir a dor do outro não é para qualquer um. Ser pastor de púlpito e de altar é muito bom. De gabinete já é doloroso, porque alguém nem entende o que é ser pastor de gabinete, né? Porque pastor de gabinete também sofre, porque ele tem que ouvir, não pode dar uma palavra muito dura, porque pode matar, a pessoa já está morrendo, e você dá uma palavra dura. Então você tem que estar ali no espírito todo o tempo, para dar uma palavra de consolo. Mas também não pode apoiar o pecado. Olha aí, como é o dilema do pastor. O pastor Diego sabe disso. A pessoa está em pecado, está sofrendo, e você quer dizer que está errado, mas ao mesmo tempo, de uma forma, como Jesus diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Como dar uma palavra de amor sem essa pessoa acabar de destruir ela? Não é fácil. Por isso que o chamado pastoral, eu entendo que tem que ser escolha de Deus, não do homem. Mas muitos estão querendo ser, pelo título, para estar por aí, para dizendo que é pastor, e envergonhando o evangelho. O problema não é meu se fulano está no mundo, o problema é teu sim. Porque a Bíblia diz que ele deixa 99 e vai buscar aquela. Né? Então, hoje eu aceito sim, né? Graças a Deus eu aceito. É doloroso? É. Você acordar de noite, você às vezes nem ter dormido ainda, porque está preparando uma mensagem, né? Ou está estudando, e recebe uma ligação que tem que visitar um membro que está com depressão, que quer cometer suicídio, tem que visitar outro que está com problema no casamento, tem que visitar pessoas que às vezes nunca vêm na sua igreja, mas houve uma manifestação lá, aí vem lhe chamar e você fica lá até, né, ser restaurado. Isso é ser pastor. É aquilo que Jesus não tinha, como ele diz, né? Senhor, deixa que eu vá despedir do meu pai, né? E ele diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E ele vai falar da questão do homem. Né? Ele disse, o filho do homem não tem onde nem sequer reclinar a cabeça. Às vezes nós pastores não temos. A pessoa acha que o reclinar a cabeça, pastor Diego, é porque nós temos nossa casa, né? Ou tem um lar e tudo. Mas às vezes nós não conseguimos reclinar a cabeça. De tantas preocupações. E muitas vezes nós esquecemos uma coisa principal, que é o nosso primeiro ministério. Né? Nos dedicamos tanto, e aí depois vem a desilusão, vem a ingratidão, e a gente pergunta. Eu já tinha perguntado no início do ministério, vale a pena? Então imagina Paulo aqui, olha. Paulo tinha combinado tudo nessa carta aqui. Se você continuar a leitura, ele está pensando em ir à Espanha, está pensando em visitar Roma. Olha aí. É incrível que quando ele escreve essa carta, ele tem recebido uma profecia. As filhas, o profeta, as filhas de Filipe, né, que é filhas profetisas que ele tinha, né, dá a profecia para ele. Chega um profeta lá e pega o cinto e amarra e diz, assim será com aquele que vai para Jerusalém. Os irmãos ficam tristes, não vai, Paulo. Mas Paulo escreve essa carta para Roma dizendo que vai visitar. Olha a confiança e a convicção de Paulo num momento como esse. E ele diz, eu vou aí visitar vocês e vou até a Espanha, porque os campos aqui, eu já visitei tudo, eu preciso fazer campos novos. Mas já havia uma profecia para Paulo que ele seria preso. E Paulo deixou de ir. É interessante que Jesus disse para Paulo, olha, importa que em Jerusalém meu nome seja anunciado e você vá até Roma. Quando chega dentro do navio, que é aquele naufrágio, antes do naufrágio, o que é que Jesus disse para ele? Olha, Paulo, tu vai chegar lá sim. Aí ele chega de manhã, agora você imagina para ele falar para aquele capitão, aquele comandante, aquelas 200 e tantas pessoas, 275 pessoas ali naquele navio, dizer, olha, não te preocupa, que ontem Cristo falou comigo. Rapaz, falar para incrédulo isso é muita fé, né? Há 15 dias que ele não comia, não bebia, naquela situação lá de desespero. E ele dizer, a única coisa que vai se perder é a carga e o navio, nenhuma vida vai se perder. Olha aí, é muita convicção. É essa esperança, Diácono Júnior, Pastor Diego, que nós entendemos que ainda ele, naquela situação, ele já tinha escrito uma carta e sabia que ele ia chegar lá. Dizendo, ó, estou chegando aí. E se ele não chegasse? Mas olha a convicção dele. É o que está faltando é isso hoje em nós, essa convicção. Quando eu olho hoje, olha o que eu aprendo com tudo isso na minha vida. Quando eu olho hoje, eu disse assim, rapaz, quantos trabalhos eu dei meus pastores? O pastor Diego foi meu pastor. O que o Diácono Júnior não sabe não foi pastor Diego. Foi meu pastor. Quantos trabalhos eu não dei meus pastores? A esposa dele foi minha aluna no cursinho. Né? Então, assim, você imagina quantos trabalhos eu dei aos meus pastores. Então, quando eu tenho um membro aqui que me dá trabalho, eu disse, meu Deus, olha a minha cara aí, olha o meu espelho. Eu olho para Provérbio e diz, o homem quando olha na água vê o seu próprio reflexo. Quando eu olho para outro homem, eu vejo meu próprio reflexo e diz assim, eu tenho um pouquinho mais de paciência. Entendeu? Então é assim que a gente aprende. Olha o que Paulo vai dizer, o que ele era. Por que ele passou por tudo aquilo e Paulo vai dizer, no momento em que eu estou fraco, é que o Senhor se faz forte. E ele chega lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não há tentação que não seja tentação humana, todavia o Senhor vai nos dar o escape.
Eu vejo Paulo sempre com a preocupação. E quando nós olhamos o amor de Deus para com a nossa vida nesse texto, entendeu? Que ele vai dizer, ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Será que nós estamos tendo esse mesmo sentimento? Quantas vezes nós crucificamos Jesus, como diz o autor aos Hebreus, né? Todavia, vós, quando voltarem aos velhos rudimentos, vocês estão cometendo de novo vitupério e crucificando a Cristo. Eu ensino muito isso à igreja aqui. Né? Quantas vezes nós somos igual a porca que terminou de tomar banho e volta para o espojadouro, o cachorro que come o próprio vômito, que o próprio apóstolo Pedro diz, quando nós pecamos. E aí, quando nós estamos como pastor, nós queremos que tudo seja perfeito. Aí tem pastor que diz, eu não aguento mais, essa ovelha não tem jeito, vai para o inferno. Né? Eu escutei muito de pastor dizer, pastores amigos meus dizem assim, rapaz, eu tenho uma ovelha que não tem jeito não, pastor. Eu disse, enquanto a vida há esperança. Porque não é sua. Eu disse, rapaz, tenha esperança. Porque essa pessoa está viva. Enquanto ela estiver viva, nós temos que continuar acreditando. Jesus não desistiu de nós. É isso que eu coloco todo dia. Às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando, meu Deus, eu tenho que ouvir que é só a bênção. Mas eu digo, Senhor, eu não vou desistir. E de repente Deus me surpreende. Vai lá e muda o coração dela. Amém? Ok. Só uma palavra aqui. Quando essa pergunta também que o Giacomo Júnior fez, sobre a questão da possibilidade de pensar em desistir e tudo mais, né? E aí o pastor Ronido falou que ele já pensou, e acho que todo pastor, em algum momento de crise, pensa em desistir. Isso aí é realmente mais natural. Eu já ouvi uma vez uma pessoa também falar que nunca pensou em desistir do ministério, né? Vi essa pessoa. Mas eu acho que é porque ela ainda não passou por uma crise suficientemente forte. Ou então, ela talvez, no momento, a pessoa talvez tenha confundido convicção digamos assim, a convicção de que Deus o chamara com a questão de querer abandonar o trabalho. Porque são coisas diferentes, né? Pode ser que eu tenha a convicção de que Deus me chamou para fazer aquilo, mas naquele momento eu não queira fazer. E quantas vezes os profetas não fizeram isso? Aliás, e há uma outra coisa aqui também que o pastor Vanino falou, eu acho que é uma característica de todo verdadeiro pastor. Quando ele é chamado, ele não quer aceitar na hora. Porque ele sabe do peso, da responsabilidade. Quem geralmente procura muito palco, muita evidência, eu quero ser pastor, e outra coisa, não é errado, né? Vamos ser bem sinceros aqui, quando Paulo fala em 1 Timóteo 3, se alguém aspira, né, deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não existe problema, talvez, a gente conversando talvez com um jovem hoje, ou com um irmão, dizer, pastor, eu desejo ser pastor, eu desejo o ministério pastoral. Desejar não é problema, né? Isso não quer dizer que a pessoa queira ser super espiritual, coisa parecida. Mas à medida que a gente vai compreendendo melhor a seriedade, as responsabilidades, aí a gente fala para Deus, Senhor, é isso mesmo? Será que eu estou preparado? E aí vem a crise, né? E depois que a gente é ordenado oficialmente, ou então a gente assume oficialmente uma congregação e começa as decepções, aí é que as crises vêm uma em cima da outra. Como ele falou agora aí recente também, o pastor Evanildo, passar 50 dias orando por uma pessoa, trabalhando com ela, para depois ela cair novamente. Isso é uma das maiores frustrações pastorais. É você investir numa vida e essa vida não corresponder ao investimento espiritual no sentido de leitura, oração, palavra, aconselhamento. De maneira tal que a gente agora, justamente olhando para o texto, né? A gente tem que se espelhar em Cristo. Porque imagina só Cristo passando aqueles 3 anos e meio com seus apóstolos, e ainda os apóstolos fazendo perguntas assim sem pé nem cabeça, né? Imagina o Cristo se tornando humilde, servo obediente até a morte de cruz, o Deus se fazendo um homem, se humilhando a si mesmo, e ali Tiago e João disputando para quem ia se assentar à esquerda e à direita. Poxa vida, como é que imagina a paciência de Jesus. Meu Deus, 2 pó desse, né? 2 cacos de barro, usando a linguagem do profeta. Disputando para ver quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai me ajudar nas decisões do reino, né? E tudo mais. Tanto é que ele vai falar, vocês querem participar do reino, vão ter que beber do meu cálice.
né? Ainda nós estamos preparados. Não, vocês vão tomar do cálice, mas não é agora, né? Então, a gente imagina, é muita tolerância de Jesus. É muita paciência. É essa paciência que o pastor tem que muitas vezes ficar se espelhando, né? Para ele não desistir do ministério. Porque o nosso ministério é um ministério de muitas frustrações. E quando eu digo frustrações, tem as nossas pessoais mesmo. Quantas vezes a gente, né, pastor Ivanildo, a gente prepara uma mensagem, a gente sente que Deus está nos dando aquela mensagem, a gente chega no púlpito, entrega a mensagem, mas qual é o pregador que depois que não desce do púlpito diz, rapaz, ainda faltou. Rapaz, ainda faltou. Eu devia ter me expressado melhor, devia ter dado ênfase mais naquele ponto. É verdade, ó. As frustrações, né? A gente desce do púlpito frustrado, a gente fica pensando assim, meu Deus, será que se eu estou atrapalhando mais do que ajudando, né? Assim, quem dera se os anjos pudessem descer e pregar no nosso lugar que era melhor. A homilética angelical seria melhor que a nossa. Então, assim, essas frustrações, né, fazem parte do ministério e a frustração do dia a dia. Agora, uma coisa também me veio aqui à memória quando o pastor Ivanildo contava aí das suas dificuldades. Uma coisa que eu aprendi no ministério pastoral agora eu estou caminhando para os 13 anos de ordenação e fui ordenado muito novo. Hoje eu entendo que muitas pessoas que passaram pela minha vida, pelo meu ministério pastoral, também não permaneceram, até pela questão da idade, que a idade é uma crise muito forte. Você vê Timóteo, Paulo trabalhando com Timóteo, a idade no ministério pastoral influencia, com certeza. E Deus também não vai nos entregar pessoas e tal, as quais você muitas vezes não está preparada para poder lidar, né? Não preparada para lidar. Então, assim, uma das coisas que eu entendo é o seguinte, às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida e nós vamos fazer apenas parte do processo de Deus na vida daquelas pessoas. Certo? E depois, às vezes, você vai ver aquela pessoa lá na frente, em outro ministério, em outro lugar, ali já edificada, fortalecida, estabelecida. E aí você vai entender, né? Você vai entender que, na verdade, você apenas fez parte do processo, mas Deus queria levar aquela pessoa para outro lugar. Então, que nós tenhamos também essa humildade, né? Às vezes, pastor Ivanildo, existem pessoas que passam pelo nosso ministério, a gente trabalha, dá problema. Às vezes sai. Anos mais tarde, você vai encontrar aquela pessoa em outro ministério completamente edificada. Aí diz, meu Deus, será que eu falei com o pastor? Talvez não. Na verdade, o que você fez foi apenas trabalhar naquele momento, como pastor, fazer parte de um processo, uma parcela do processo de Deus na vida daquela pessoa, e Deus estava conduzindo aquela pessoa para outro lugar. Né? Então a gente também tem essa humildade. Às vezes em reconhecer isso. Às vezes o pastor está cuidando de... Muitas pessoas passam pelas igrejas, por nossos ministérios. E talvez sejamos apenas uma parte do processo. Né? Bom é que a gente consiga ter uma paternidade espiritual. A gente precisa. Sermos pais espirituais que acompanham aquela pessoa do nascimento, desenvolvimento, estabelecimento do ministério. Mas outras não. Outras vão passar. E que a gente, como a Bíblia fala aqui, como Deus está falando, não agradar a nós mesmos. A gente cria tanta expectativa do que vai fazer no ministério, tantas expectativas de projetos pessoais, mas no final das contas é a vontade de Deus que prevalece. Né? A gente se frustra também com os projetos de Deus, às vezes em Deus dizer, não é isso, é outra coisa, é para mais tarde, não é para agora, não é desse jeito, é com essa outra ênfase. E tenhamos graça de Deus para poder trabalhar isso, né? Amém. Eu falo muito. Benção, professor Diego, professor Ivanildo, continuando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Café e Palavra na Madrugada, você que chegou aí. Ficou com a gente aí, vamos finalizar aqui o capítulo 15 de Romanos. Vamos partir aqui para o parte versículo 14. Dá para a mamãe você. Versículo 14. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido que já está cheio da bondade plenamente suprida de toda a sabedoria, sendo vós mesmo capazes de orientar-vos uns aos outros. Versículo 15. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vós escrevi com toda franqueza, especialmente com intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória. É isso, por causa da graça que Deus me concedeu, versículo 16,
de ser um ministro de Cristo Jesus para gentios, como deve sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meio do meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Amém? Aquilo que nós já estávamos conversando, né, como os líderes, versículo 13, ele vai assim: portanto que Deus é a esperança, vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, medida da vossa fé, nele, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. A igreja, ela é constituída por várias pessoas, várias culturas, várias pessoas, e isso torna um desafio mais difícil, né? Porque nenhuma tem a cultura mesmo que a outra. E para aglomerar essas pessoas e assim trazer uma mentalidade de Cristo, que é o desafio de muitos líderes, é o desafio de muitos pastores, né? Às vezes tem situações dentro da igreja, né? E que a bênção não vem. A bênção não vem por quê? Porque não estão em concórdia. A bênção não vem porque não estão em unidade. A bênção não vem porque não estão em paz. E quando a bênção não vem, Deus não é glorificado. Deus é glorificado quando nós estamos em unidade. Deus é glorificado quando nós estamos em união. E isso agrada o coração de Deus. Agrada mais de qualquer outra coisa. O amor ao próximo, o amor fraternal. Não é, professor Ivanildo? Incrível quando a gente trata desse amor fraternal, né, que de fraterno, né, o amor filhos, né, ou filia em grego, é difícil hoje, né? O pastor Diego citou algo aí, né, a gente está sempre pegando um gancho um do outro para dar continuidade dentro do que está sendo tratado. Quando a gente trata de que o ministro Jesus Cristo, né, e ele diz para aqui que ele foi chamado, né, ele entende agora, você imagina o conflito que Paulo passou de achar que ele poderia ser um ministro para os judeus, né? E sempre ele ia para a sinagoga, ele era rejeitado, né? E ele chega um tempo que ele diz: ó, chega, agora eu vou para os gentios. Quer dizer, agora eu vou entender o meu chamado, eu vou para onde eu fui chamado. E é preciso nós compreendermos isso. Quando ontem, mais uma vez, eu entendi o chamado, pastor Diego e Diácono Júnior, que estão nos assistindo, foi quando eu conversando com uma pessoa totalmente intelectual. E eu entendi que aquilo que Deus está me dando de conhecimento e o esforço, né, que nós temos que nos capacitar, o Senhor nos capacita, nos colocando em situações para que você esteja preparado para aquela situação. Você não vai chegar lá, o Espírito Santo diz assim: eu irei para o Pai, enviarei o Consolador e vos fará lembrar tudo aquilo que tem vos ensinado. A pessoa acha que o Espírito Santo vai ensinar o quê? Né? O Espírito Santo vai ensinar o quê? Né? Se a pessoa nunca leu. Vamos ler Bíblia, né? Vamos ler livros. Como é que eu vou conversar como é que eu vou conversar com um acadêmico se eu não sei nem falar com ele? Vou chegar lá e vai dizer que ele vai para o inferno, que se não aceitar a Bíblia, se ele nem aceitar a Bíblia, né? Como a palavra de Deus, né? Como um livro inspirado. Eu tenho que conversar dentro do linguajar dele para trazer ele para cá. Paulo diz: quando eu me fiz, ele atraiu. Você vê que nós citamos também numa live anterior que o cristão tem que ser exemplo, ele tem que atrair, não ser atraído. E o que está faltando é isso hoje. E Paulo está mostrando isso agora. Ser atraído. Né? É ser atraído para nós, para poder não ser atraído para as coisas do mundo. Perdão, né? Que de atraída vai para lá. Não. Atrair para nós. Mas olha só, há uma hipocrisia tão grande, me perdoe, né? E a gente está aqui porque a gente tem que andar em unanimidade, em concordância, que o pastor Diego citou uma coisa. O pastor Diego, eu ouvi, certo? Quando souberam que eu fui consagrado ao ministério, né? Fiz um exame ministerial, que a nossa igreja tem toda uma exigência, né? De pastores, que hoje nem estão mais pastoreando a igreja, que fechou o ministério, que diz: rapaz, não vai durar não tem jeito não. Entendeu? Olha aí. Em vez de dizer assim, que nem você falou, fui uma ponte, né? Eu tenho uma participação. Tá? Outro diz assim: eu não dou 2 anos para ele. Olha aí. Mandou recado para mim. Em vez de ter essa unanimidade, esse amor, né?
que Cristo teve, né? 3 anos e 6 meses cuidando, quer dizer, 50 dias para mim, agora você me traz a memória, 50 dias não foi nada, porque 3 anos e 6 meses, na noite do Getsemane, todos traíram Jesus. Aquele que cortou a orelha com pouco tempo disse na cara de Jesus que eu não conhecia. Então eu vejo que a gente ama pouco. A gente tem que amar mais. A gente tem que ser mais unânime. E Paulo, quando ele trata dessa questão do ministro de Cristo, né, entre os gentios, ele está começando agora a sentir realmente o que Jesus sentiu. Primeiro ele foi rejeitado pelo da sua própria nação. E agora ele vai começar a ter que dar a vida. E é interessante que ele começa a entender isso, que ele vai dizer assim, olha, eu irei para outros campos, porque o campo aqui eu já fiz, né? Aqui eu já estou deixando para uma geração. Essa geração agora vai continuar, Timóteo, né? Tito, entendeu? Epafrodito e tantos outros, ele está dizendo, tá, que eu estou deixando Nifas, eu estou deixando Priscila, né? Porque as pessoas não entendem como Paulo trabalhou. Paulo mudou radicalmente. Aquilo que ele era radical no farisaísmo, agora ele vai ser para com os gentios, ao ponto dele dizer, vamos ser unânime, vamos parar com essas divisões, vamos parar com essa coisa de achar que grego, judeu, são diferentes, são todos iguais diante do Senhor. O Senhor morreu por todos. E ele está chamando essa responsabilidade nesse texto, que ele diz, olha, que sejamos ministros de Jesus Cristo, para o gentio, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentio santificada pelo Espírito Santo. E aqui há uma interpretação de Lutero, né, que ele vai tratar dessa oferta, achando, alguns entende que Lutero vai dizer que Paulo estava exigindo que eles estavam sacrificando, e não é. Essa oferta agradável ao Senhor aqui, né, esse que ele está tratando aqui, sendo santificado, é justamente o que ele recolheu, né, nesse texto aqui. Houve uma interpretação de que ele estava voltando apresentando um evangelho diferenciado para os gentios em termos de sacrifício. Né, o próprio Lutero ele interpreta isso, mas aqui foi o que ele recolheu de oferta para os santos em Jerusalém, que está passando por necessidade. Né? Então, assim, os fariseus, né, o farisaísmo aqui também, né, os gnósticos, estavam interpretando que Paulo estava pedindo que eles voltassem a sacrificar, né, o gnosticismo farisaico, né, ou judaizante, me perdoe, né, que o judaizante queria judaizar a igreja novamente, voltar ao sacrifício, entendeu? Anular o sacrifício de Cristo. Aqui não, Paulo está falando dessa oferta aqui, né, que estava sendo oferecida, mas era uma oferta que é tão certo que vai dar a entender que Paulo vai dizer assim, que muitas vezes em nudez, porque numa das viagens de Paulo, a roupa dele é roubada, porque como ele não tinha um bolso, era costurado por dentro, era uma cultura costurada por dentro e colocada as moedas, para poder ficar melhor para transportar, e aí eles são roubados, né? Porque não ande com bolsa, né? Jesus já alerta sobre isso, né? Então, quando ele pega isso, Paulo está falando sobre isso, e às vezes as pessoas podem interpretar que ele estava exigindo que a pessoa voltasse a oferecer, né, sacrifícios, e não é isso que está acontecendo. E o que eu vejo de mais incrível, o que está faltando é essa questão que foi citada pelo pastor Diego, né? Amar como Cristo nos amou. Está faltando isso na igreja hoje. Não ficou aqui no ministério? Onde é que ele está? Está na outra igreja? Glória a Deus. Né? Está no mundo, rapaz? Vamos resgatar. Vamos saber. E há essa frustração, né? Olha o que Paulo... Será que Paulo não se frustrou? Né? Alexandre o Latrueiro, o que ele vai falar? Né? Ele vai dizer ali. Timóteo repreende. Olha a igreja de Corinto. O que tinha? Tinha um homossexual dentro da igreja de Corinto. Porque aquela repreensão, porque tinha dentro da igreja. Tinha quem praticava incesto. Tinha irmão. Olha quando ele toma conhecimento das duas irmãs brigando. Sitkin, né? E a outra... Né? Evódia, eu acho. Evódia, pronto. Aquelas duas irmãs de oração. Paulo pede, irmão, amáveis, afáveis, resolva esse assunto dessas duas irmãs. Duas irmãs. Aí nós achamos, vamos voltar à igreja primitiva. Qual é o aspecto da igreja primitiva que nós temos que voltar? Das contendas, porque a igreja primitiva também tinha problema. Como é que Paulo não ficou ao tomar conhecimento dessas duas irmãs? Né? E ele pede lá, vá lá, interceda, para que haja ali uma união novamente de novo. Olha como é que era Paulo para exortar a igreja de Laodiceia. É incrível que a igreja de Laodiceia, ela é na casa de Nifas. Nifa é uma mulher. Como é que seria o conflito para aquela mulher assumir? Porque ela não tinha... Ela era uma viúva jovem e aceitou a igreja na casa dela, né? A igreja de Laodiceia. Como é para Paulo isso aí?
Você imagina Paulo pregando na escola de tiranos. Durante 2 anos, ele tinha mais de 5.000, né, membros ali. Imagina ele, 2 anos na escola de tirano pregando, era uma escola filosófica, para converter ali, para conseguir aquele espaço, para reunir as pessoas ali. Será que era fácil para Paulo? Mas você vê que em toda carta, Paulo exige a mesma coisa, que a gente seja unânime em oração. E ele diz sempre, orai sem cessar, amai afavelmente uns aos outros, esse amor fraternal, como está sendo citado aqui. É o que está faltando hoje. Ah, saiu. Ah, vai para o inferno. Ah, está no mundo. Ah, é o lugar que ele deve estar. Vamos orar. Vamos orar porque Deus vai trazer de volta. Vamos parar de julgar. Vamos fazer, como ele disse, ser ministro mesmo de Jesus. Só essa primeira parte, olha. Lá no 16. Seja ministro de Jesus Cristo. Será que as pessoas têm mesmo esse chamado para ser? Excelente coisa almeja. Mas ele é chamado, mas aí vem um processo da escolha. E Paulo vai dizer também para Timóteo, né? Que sejam primeiro provados com o batismo do fogo, da provação. E aí a obra de cada um, que ele vai dizer também em Coríntios, vai ser manifestada quando vier o fogo da provação, vai dizer quem é essa obra. Amém? Júnior, a gente não está escutando, não. Tá mudo. Eu desliguei o microfone. Professor Diego, continua. Pronto, tá certo. Assim, eu queria dar só mais ênfase a um ponto aqui. Sobre a respeito, eu estou voltando, mas é porque é só uma questão que se liga a isso, tá? Quando o Paulo fala da gente suportar a fraqueza dos mais fracos, e ele diz, cada um agrade, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Às vezes, nesse processo, né, de nós sermos esses ministros do Evangelho, de poder receber as pessoas, de ter paciência de Cristo em tratar as pessoas, em evangelizar, em aconselhar, a gente tem um desafio, como o pastor Evangelho falou logo no comecinho também, que eu não queria perder isso. Ter o propósito de não acabar, né, apagar o pavio que fumega, né? Isso. A pessoa já está mal espiritualmente, você vai tratar com ela, e o uso da palavra, até o tom da nossa voz, Júlio, influencia a maneira como a pessoa vai escutar a gente. Por isso a dependência constante do Espírito Santo e embasamento na palavra para saber tratar pessoas. E a Bíblia fala que isso tem a ver com a questão também de moderação. A gente precisa, o pastor, acima de tudo, precisa ser moderado, equilibrado, temperante, na hora de tratar principalmente erros, né? Então, quando Paulo fala que você deve suportar a fraqueza dos mais fracos, ok, ter muita paciência com certas dificuldades que as pessoas tenham, até pecados, que a pessoa vai errando constantemente, você tem aquele ânimo de levantar a pessoa novamente, ok. Mas qual é o limite? Qual é o fio da meada que faz a gente ter essa distinção entre ter paciência e tolerância na fraqueza da pessoa até que ela se erga e ser uma pessoa que acaba de matar quem já está fraco? A medida, talvez, do equilíbrio disso aí, esteja do que Paulo está dizendo. Vamos agradar até os fracos, né? Não agradar nós mesmos, mas se for para agradar o outro na sua fraqueza, só agradar naquilo que é bom para a edificação. Então, assim, eu preciso ter esse discernimento de dizer, rapaz, eu vou tolerar fraquezas, dificuldades, vou ter paciência, mas eu não vou passar a mão em cima do pecado. Eu tenho que ser tolerante e paciente naquela pessoa que está fraca, caída, mas que ainda tem desejo de se arrepender. Que ainda manifesta alguma intenção mínima no coração de ter temor a Deus, de querer ser ajudada. Né? Então, do que for bom para que a pessoa levante-se e se edifique, eu tenho que me estar disposto a ajudar. O que eu não posso estar disposto a ajudar é em suportar coisas que possam acabar destruindo ela mesma. Então, é interessante. É aquela eterna tensão que o cristão sofre. Eu queria dar ênfase nisso aqui, sabe? Qual é a tensão? Tristeza e alegria, né?
Temos muitas vezes tristeza pelo mundo que nos rodeia, as tribulações, mas a alegria do céu que nos preenche, né? Nós temos atenção, justiça e misericórdia. O crente deve ser misericordioso para aquele que é mais fraco, mas não pode permitir que essa misericórdia seja uma porta aberta para a carnalidade, para que o pecado seja praticado de qualquer forma. Daí a existência de disciplina na igreja. Então, eu queria dar ênfase a essa questão. Vamos agradar, ou seja, vamos nos dispor a servir os outros, mas sempre mantendo um limite. O limite é, o que for para edificar a vida da pessoa, eu estou disposto a ceder. Né? A ceder é às vezes até não agradar a mim. Né? Às vezes até passar por cima de certas vontades pessoais, se for para agradar o meu irmão, para ajudá-lo, para fortalecer. Mas desde que seja naquilo que edifica, que constrói a sua fé, que vai lhe fortalecer. Né? E Paulo é um exemplo disso, de um ministro do Evangelho para os gentios, que teve que passar por muitos choques culturais, daí eu tiro aquilo que o pastor Ivanildo falou, certo? Ele passou por muitos choques culturais, ele teve que passar por cima de muita tradição pessoal dele mesmo, cultural, para ser o pregador das nações. Eu imagino um judeu extremamente fechado na sua cultura, sendo levado como missionário para pregar o Evangelho em cidades e culturas completamente diferentes, né? Quanto é que Paulo teve que engolir seco certas coisas que, como judeu, ele achava imundas? E Deus trabalhou na vida de Paulo para que ele pudesse ceder, né? E aí, como ele vai usar aquela expressão, fiz-me de judeu para com judeus, gentio para com gentios, a gente até acha fácil, né, ele escrevendo isso. Fiz-me de gentio para com gentios. Mas será que foi tão fácil assim? Será que foi tão fácil para Paulo se desvencilhar de tantas coisinhas culturais dos judeus, e para poder estar comendo entre os gentios, sentando numa mesa, vendo um monte de coisa que talvez fosse desagradável a ele, mas ele precisava estar ali para poder fincar a bandeira do Evangelho naquele lugar, né? Então que a gente possa também ter isso como exemplo, porque o ministro de Cristo, o servo de Cristo, é aquele que está constantemente se renunciando em muitas coisas pessoais. Eu imagino o pastor Ivanildo com essa biblioteca aí de Alexandria, que ele tem na casa dele, né? Talvez ele já tenha intencionado em seu coração trazer, por exemplo, certas palavras, pregações, talvez um conhecimento que fosse à altura dessa biblioteca que ele tem. Né? Mas o pastor Ivanildo, ele não se preocupa só, talvez, em agradar-se, ele se preocupa com a igreja. E ele sabe, como todo pastor tem que fazer, né? Adequar a nossa mensagem, o nível de nossas verdades espirituais, de acordo com o público que nos cerca. Né? Porque Jesus, ele também se preocupava com isso. E eu acho espetacular Jesus, porque o Cristo, que pregando aquelas pessoas, ele trazia aquela afetividade da população de todos os níveis, né? Isso. Era o escriba e fariseu que ficava ali olhando, se admirando da pregação dele, mas era o pescador, era o comerciante, era o publicano, mas ainda o que mais me impressiona, as crianças disputando para ficar perto de Jesus. Criança é o ser mais sincero que existe. Se uma criança gosta de um adulto, ela vai lá, corre, abraça ele, quer ficar perto e tal. Não quero, eu quero ficar perto aqui do meu tio, né? Ou eu quero ficar perto aqui tal do meu primo. Criança não fica disputando a atenção de adulto que não chama a atenção dela. E você lembra como a Bíblia fala que as crianças disputavam para poder correr e ficar perto de Jesus? E a maneira como Jesus pregava afetava até as crianças. Então Jesus pregava de uma maneira tão extraordinária que ele alcançava todos esses públicos, né? Assim. Então isso me admira como pastor. As nossas mensagens, a maneira como queremos tratar a igreja. Olha, eu confesso para vocês, tantas vezes eu já quis implementar certas coisas na igreja, certos projetos que eu achava, rapaz, se isso aqui der certo vai ser uma maravilha. E quantas vezes eu quebrei a cara porque não era o tempo de Deus. Eu dizia, mas como é que pode uma coisa tão boa? Por que ninguém está querendo? Ou por que ninguém está se engajando? Aí depois de Deus mandar. É bom, mas não é o tempo, não é a hora, não há pessoas ainda para isso. Você tem que trabalhar não para agradar a si. A gente tem que trabalhar para agradar o outro naquilo que edifica. Né? Então que a gente possa
né, assim, trabalhar em nós isso, né? Trabalhemos isso, essa submissão a Deus, né? Para que a gente possa sempre ter como objetivo edificar, mesmo que não seja de acordo com as nossas aspirações, né? Que muitas vezes nem sempre são concordantes com os planos do Senhor, tá bom? Marcelo, ô Júlio, tá desligado. Pronto, voltei. Pronto, voltou. Versículo 23 adiante, vamos aqui dar um pulo. Aí se vocês quiser falar alguma coisa sobre esses versículos, nós pulamos, fica à vontade. Versículo 23, contudo agora não tenho mais o que me detenha nessa região. Tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Versículo 24, planejo fazer enquanto for à Espanha. Espero visitá-la e passagem por vós se caminhando à Espanha. Logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão, versículo 25, nesse momento, todavia, eu estou rumando para Jerusalém, em serviço do santo, porquanto apareço bem às igrejas de Macedônia e Acaia, levantando uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nesse assistência, de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participar da bênção espiritual dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão, me certificando de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-lo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto. Paulo, ele está numa localidade, ele pegou uma oferta de alguns gentios e levou para a igreja de Jerusalém, para os judeus da Jerusalém. O desafio de Paulo aqui é convencer os judeus a receber essas ofertas. O desafio de Paulo é convencer os judeus de receber essa missão, né? Essa oferta aí de amor, de alegria, e que não era muito fácil convencer os judeus, porque os judeus tinham um bloqueio assim de não aceitar os gentios. Professor Ivanildo, sobre você aí mais profundo, histórico, né? Vamos aqui aprofundar um pouco nessa história aqui, na cultura daquela região. Era muito difícil mesmo para Paulo convencer esse concílio entre gentios e judeus, hein, professor Ivanildo? Você vê que é tão claro isso, que quando Pedro tem um problema, né, que Barnabé vai para supervisionar o que está acontecendo entre os gentios, né, Barnabé pensa em quem? Paulo está esquecido 10 anos no ostracismo. Paulo ele não chegou, ele disse, olha, se a gente vê a própria cronologia da história de Paulo, Paulo quando se converteu lá no caminho para Damasco, 3 anos ele desce para a Arábia, ele fica 3 anos lá. Ele volta de novo, né, para a cidade, e o rei Aretas, que era outro, tem tido Paulo como espião. Aquela perseguição de Paulo não é porque ele está pregando, é porque Paulo é visto como espião. Olha como as pessoas não entendem, às vezes. É preciso nós entendermos o contexto, né? Essa preposição com, ela está dizendo em torno, peri, próximo, né, ao texto. Porque se Paulo fosse escrever, Lucas fosse escrever tudo isso, ia tomar bastante tempo. Então, quando ele volta, ele desce para Jerusalém, que ele é expulso de Jerusalém ali, você vê que ele fica 14 dias só, andando com os irmãos lá, vai na casa de Tiago, né? E está todo mundo com medo de Paulo. Por que está com medo de Paulo? Quando a gente vê a morte de Estevão, só aquele fato ali, de as vestes de Estevão ser lançado aos pés do apóstolo Paulo e ele consentir na morte, Estevão não está debatendo com ninguém ali, não. Estevão está debatendo com Paulo. E Paulo não aceita ser derrotado. Agora, Paulo precisa ser humilhado. Paulo precisa sentir na pele. E depois de 10 anos, você vê que quando eles vão buscar Paulo, Barnabé vai buscar Paulo, e eles estão orando, o que é que o Espírito Santo diz? Separai a Barnabé e a Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo, Paulo não é o supervisor, Paulo não é o missionário. Quem é o missionário é Barnabé. Então, certo? Que quem decide em cada localidade ir é Barnabé. Essa primeira viagem, Paulo está aprendendo. Agora, Paulo, ele volta, ele se humilha.
Ele desce do seu pedestal, do doutor da lei. E agora, quando é na segunda viagem, aí Paulo vai dizer, não, peraí, agora quem vai tomar... Aí eles vão levar Marco Antônio. João Marco, não. Ele voltou no meio do caminho, não vai comigo, não. Aí tem uma grande discussão, né? Por causa do sobrinho de Barnabé. E é interessante que quando ele vai tratar dessa questão da igreja gentílica aqui, há um conflito grande, porque você vê que ele vai dizer, o ponto foi tão grande de que Pedro, quando estava com os judeus, não falava com os gentios, que quando chegou o dos partidos de Tiago, o próprio Pedro virou a casaca, que ele quer dizer. E Barnabé também foi persuadido. Olha como é que a gente está. Não é verdade isso que ele trata? Ele está tratando disso. Ele está dizendo, olha o conflito, o próprio Barnabé foi persuadido. E qual é o problema que ele vai ter? Que oferta é essa? Por que ele não receberia? O povo judeu lá na igreja de Corinto estava com problema até das carnes que era comprada no mercado. Paulo estava com tantos problemas enfrentando dentro da igreja que você imagina para ele chegar com essa oferta e dizer, ó, foi os gentios aqui que estão trazendo. Aí ele vai perguntar, como foi arrecadada essa oferta? Você vê que nem tudo, olha como é tão radical. Quando Judas devolve as moedas, eles botam no gasofilaço? Olha aí como eles não aceitavam qualquer oferta. Né? Pega esse texto aqui para a gente entender. Eu gosto de mostrar na Bíblia para também dizer contexto histórico é muito bom, mas pega esse texto. Quando Judas joga as moedas lá, dizendo que não aceita e que eles pegam a moeda, não é certo. Vai botar num gasofilaço, né? Porque esse dinheiro é dinheiro sujo. E eles iam receber essa oferta dos gentios. E olha quando Paulo chega em Jerusalém. Ele vai ter com Tiago. O que é que Tiago diz lá no capítulo 22, versículo 23, se me falha a memória, eu acho que é esse aqui em Atos. 22, né? Vamos voltar aqui, o texto bem interessante. 21, desculpa, 24. Olha o que ele diz. Toma este contigo, santifica-te com ele. Faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. É por isso que ele vai dizer aquele texto, pastor Diego, né, e Diácono Júnior. Me fiz de judeu. Olha aqui onde é que está. Onde é que está a resposta de Paulo. Tá certo? Então aqui ele vai dizer, para que faça que com isso a tua oferta vai ser aceita. Quando o rei toma conhecimento quem é Paulo, que ele arrecadava a oferta, tudo isso, ele vai dizer o quê? Esperando ganhar alguma coisa de Paulo. Ele achava que Paulo ainda estava com a oferta. Olha a corrupção. Olha a corrupção. Você vê aquela pequena passagem, nós não examinamos os textos, né? Mas olha aquela pequena passagem, esperando ganhar alguma coisa de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha arrecadado essa oferta da onde? Da região da Arcaia, das igrejas que estavam. Porque nós muitas vezes só conhecemos as igrejas fundadas, né? Mas esquecendo que Paulo deixou a igreja em casa. Ele vai dizer, não cansei de pregar o evangelho de casa em casa. E cada casa era uma igreja. Cada casa era uma igreja. Então você imagina ele fazer essa grande arrecadação. E agora ele está levando para os pobres de Jerusalém. E como é que eu vou convencer ele a receber? Se ele tinha todo um critério para essas ofertas chegarem até ali. Eles guardavam isso e não estava fácil para Paulo. E aqui ele se submete a essa situação. É tão certo que, se eu não me engano, é no quarto dia ou é terceiro dia. Olha, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Ainda não tinha nem terminado o ritual de purificação de Paulo, né? E já lançaram ele de dentro do templo. Olha o quanto eles eram radical. O quanto eles eram fundamentalistas, né? Lá no versículo 27. Entendeu? Porque ele vai dizendo no 26. Ó, então Paulo tomou consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com ele. Anunciaram serem já cumpridos os dias da purificação e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta, que ele tinha que pagar a oferta por isso aqui. Voltando ao antigo rudimento da lei. Aí ele diz, e quando os 7 dias estava quase para terminar, não tinha nem terminado. Olha como ele não respeitava. A tradição dos antigos era mais valiosa do que obedecer a Deus. É por isso que Jesus vai dizer, ó, vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. E aqui ele acontece de novo. Então, invalidando. E agora, Paulo está sendo uma situação difícil porque ele aprendeu a esperar, coisa que ele não esperava. Paulo era impaciente, você vai ver que ele vai dizer,
Paulo, duro para ti é recalcitrar contra o aguilhão. Paulo, diz o doutor Hernandes Dias Lopes, né, no livro dele, interessante, que ele diz que ele era como um boi brabo, né, porque aguilhão é para amansar boi. Tu imagina quantos conflitos o pastor Diego citou, passou por Paulo. Hã? Ele vai para a sinagoga, chega lá, ele é expulso. Né? Chega na cidade, vai para onde? Para a sinagoga, lá ele é expulso. Chega na cidade, vai para onde? Para a sinagoga, lá ele é expulso. Até ele entender que ele é apóstolo do gentil, ele sofreu isso, porque ele vai dizer, eu abrirei mão da minha própria salvação, se o da minha nação não for salvo. Olha só o que está nessa mesma carta de Romanos, ele vai dizer, ele abre mão da sua salvação, quanto ele amava da sua nação. Não é fácil para Paulo, não foi assim como as pessoas entendem, né? Foram 10 anos de reflexão, foram 10 anos na cidade de Tarso, foram 10 anos anunciando o evangelho no anonimato, foram 10 anos no esquecimento, 10 anos no ostracismo. Mas quando Paulo sai, ele não sai logo como o apóstolo do gentil, ele sai como auxiliar de Barnabé. Na segunda viagem é que ele vai sair como apóstolo, como enviado, como missionário. É isso que precisamos entender. E agora, convencer é o outro desafio de Paulo. Aí ele vai lá, faz o voto, raspa a cabeça, faz a purificação, né, que era 7 dias antes. Né, antes de entrar no templo, ele tinha que fazer 7 dias de purificação. Né, tinha que lavar suas vestes, tinha que raspar a cabeça, todo o seu corpo, todo o ritual ele tinha que fazer. Fez tudo direitinho. Entrou para o templo. Antes de se completar os 7 dias que ele tinha que estar dentro do templo, tiraram Paulo dali. Foi fácil para Paulo. E eles receberam a oferta. Por que o rei lá estava interessado no dinheiro? Isso significa que a oferta ainda não tinha sido entregue. Olha aí. Porque ele tinha que passar por tudo isso para depois levar a oferta. Olha a exigência. Porque alguém está pensando que ele pode ter chegado lá e ter entregado logo a oferta. Não. Ele foi conversar e disse, olha, temos cerca disso, você vai ter que fazer isso primeiro. Aí quando ele está preso lá, o que é que o rei vai fazer? Né, o governador? Tentando ter alguma coisa de Paulo, porque a oferta ainda estava com a família de Paulo. Né? Não tinha sido entregue. Ele quer ganhar alguma coisa com isso. Então, eles não receberam essa oferta de bom grado. Né? Porque havia toda a questão de como ia se receber a origem da oferta, como essa oferta tinha sido arrecadada, quem tinha ofertado, porque não era qualquer coisa que eles botavam no gasofilácio lá, não. Amém? Uma coisa que eu queria aqui também pontuar dessa parte aqui, né? Paulo falando sobre essa questão, se os gentios participaram dos bens espirituais, deveriam também ministrar os temporais. Né? Aí eu quero dar ênfase só mais, já com o pastor Evangelho trouxe essa ênfase histórica muito boa e bíblica também, falando sobre essa divisão, a questão da aceitação por uma série de critérios que os judeus muitas vezes impunham. Agora eu quero dar ênfase a respeito dessa questão de como a vida do cristão não é dividida. E como matéria e espírito no nosso meio são uma coisa só. Né? O crente não é crente só em casa, não é só na igreja, ele é crente também no seu trabalho, no exercício da sua profissão. O crente é o crente vizinho, né, que tenta manter uma boa relação com a sua vizinhança em todo lugar. Então, ele fala aqui dessa questão de trazer essas ofertas materiais para os irmãos que dispunham, né, compartilhavam desta mesma aliança espiritual. Eu acho isso, às vezes, assim, um desafio muito grande ainda para a igreja de hoje. Né? De a gente pegar e ter esse propósito de, às vezes, perceber a necessidade alheia e entender, como o Tiago também vai tratar isso de maneira espetacular na palavra, né? Se você que diz que tem fé e olhar o seu irmão em necessidade e despedi-lo, né? Vai em paz, Deus te abençoe, e não lhe dar nada, né? Que fé é essa, né? Que fé é essa? Se essa fé é viva, está mais para a fé morta, né? Porque não é vista por obras. E às vezes eu vejo assim, aí eu vou expandir só mais um pouquinho para poder finalizar, né? Assim, a gente tem uma deficiência, às vezes, em acudir necessidades materiais das pessoas do círculo dentro da igreja. Se nós já temos dificuldade nisso, imagina um círculo maior, para fora da igreja. Para fora da igreja. Às vezes, por mais que o evangelicalismo lá dos Estados Unidos esteja bem decadente, né? Às vezes me admira ainda quando, por exemplo, em furacões que passam
queimadas que às vezes acontecem em determinados lugares dos Estados Unidos e pessoas ficam desabrigadas e tal, aquela coisa toda. Me admira às vezes como a igreja faz um trabalho gigantesco, se une para poder ajudar pessoas que passaram por tragédias, pessoas de fora da igreja. E como isso às vezes é um bom testemunho para se dar em momentos assim. E pensemos nós naquela tragédia de Brumadinho, não sei se vocês se lembram, né? Daquela mina lá, né, que rompeu, né? E acabou com a cidade de Brumadinho, mais de 200 e tantas pessoas mortas e tal. Olha para você ver a questão, né? Depois de uns 2, 3 anos de reportagens, aí havia uma reportagem que estava lembrando da tragédia, 2, 3 anos depois, eu fui ver uma matéria falando de uma igreja batista, no caso, que foi até lá. E daí enviou recursos, um grupo de pessoas ficaram lá, estabeleceram uma base nas primeiras semanas, onde a busca dos bombeiros por pessoas desaparecidas era muito intensa. E eu achei lindo os irmãos pegando, sabe? E a roupa dos bombeiros ficava completamente lameada, né? Com aquela lama pesada, cheio daqueles metais tóxicos. E essas roupas precisavam ser lavadas constantemente. E a Igreja Batista fez uma base temporária, arranjaram uma casinha lá e colocaram, e eles arranjaram uma máquina de lavar roupa, uma não, várias, para ficarem lavando as roupas dos bombeiros, para facilitar a troca, para que no dia seguinte eles continuassem as buscas por pessoas desaparecidas. E assim, agora, meu questionamento, né? Ministrar, né, os bens materiais faz parte da aliança espiritual, certo? Isso, primeiro, na própria igreja, que é o nosso primeiro campo de atuação, é a igreja do Senhor. E se a gente fizer um trabalho bonito, um trabalho bem feito, a gente pode olhar com propriedade também, inclusive, para fora. Se eu não me engano, a Cruz Vermelha, né, essa entidade internacional de socorrer países em tragédias, tanto tragédias naturais como tragédias de guerra, tem uma certa inspiração cristã. Né? A Cruz Vermelha Internacional teria uma certa inspiração cristã de solidariedade. E aqui eu finalizo dizendo outra coisa também. Aí aqui é mais polêmico. Paulo vai dizer que a gente também tem que ministrar materialmente, inclusive para aqueles que nos ensinam, para aqueles que nos ministram a palavra. Aí por que é polêmico? Ah, pastor, você vai falar então que a gente tem que ajudar materialmente o pastor só porque ele prega o evangelho pra gente e tal, aquela coisa toda, mas tem um monte de pastor se enriquecendo aí já. Até Pedro vai falar na sua segunda carta que a gente tem que muitos dos últimos dias fariam comércio de vós, é fato. Mas eu postei agora, recentemente, 5 pequenos áudios falando sobre a honra do ministério pastoral. E aí, lógico, o problema é que os justos ficam pagando, né, pela imoralidade dos ímpios no ministério pastoral. Se por um lado existem corruptos da fé, que se enriquecem, que manipulam com palavras bem escolhidas multidões, depois ficam ostentando relógios caros de ouro, anéis de 2 quilos nos dedos, né? Forte, ó. Apartamentos espetaculares e tal, como se isso fosse sinônimo de fé viva, de fé poderosa em Deus, ter muitas riquezas ao seu redor. A gente não pode, por causa destes, desprezar os verdadeiros pastores, ministros, que precisam também ser assistidos pela igreja em suas necessidades. Então, às vezes, por um erro de uns, a gente acaba descuidando de outros. Então, eu finalizo essa minha fala dizendo, olha, a gente precisa ministrar os nossos bens materiais a todos. Primeiro é a igreja, incluindo também os pastores que muitas vezes precisam, sofrem, se renunciam por amor ao evangelho, e depois olhar para o mundo. Né? Porque isso é uma forma de testemunhar da graça de Deus, essa ministração material. E pense numa coisa difícil, é a gente coçar o bolso para ajudar. Porque soltar palavras é a coisa mais fácil do mundo. Fazer um discurso bonito de engajamento é moleza. Agora, ver a pessoa assim, em necessidade mesmo, e ir lá e socorrer,
demonstra que você está desprendido mesmo, que você confia em Deus. Você sabe que uma das grandes dificuldades das pessoas ajudar é aquela primeira pergunta. Se eu tirar agora do meu bolso para socorrer essa pessoa, será que não vai faltar para mim? A primeira argumento é, vixe, mas se eu tirar, vai faltar. E aí a gente questiona. Espera aí, mas se eu estou fazendo para a glória de Deus, para ajudar quem precisa, eu não vou crer no Deus provedor? O mesmo Deus que me ensinou a repartir, não seria o mesmo Deus que vai providenciar para que também não me falte? E se me faltar, será que também o Deus provedor não vai levantar outra pessoa para me socorrer? Né? Então, que a gente tenha esse critério também, né? Que a gente precisa. Show, show, Pastor Diego. E é umas coisas que nós estamos vivendo muito, é a escassez, né? Escassez de crescimento, de prosperidade. Né? Às vezes nós não somos mais abençoados porque tem essa escassez instalada na nossa mente e a gente fica com medo de abençoar o próximo, o outro, né? O nosso líder, nosso amigo. É muito difícil. Finalizando, obrigado a presença de todos, professor Ivanildo, professor Diego. Essa manhã, já são 7h10, vale Jesus. Oh, glória a Deus, muito obrigado, professor Ivanildo, professor Diego. Interessante. Considerações finais. Essa citação do pastor Diego, quando a gente trata do ministro, né? É doloroso. Hoje eu vivo da obra. Hoje eu dependo, sim. Certo? E como eu ministrar diante desses escândalos, né? De pastores, de líderes que vivem nas suas vidas luxuosas, ostentando, morando nos melhores residenciais, né? Para pessoas que a gente vê que são assalariados, os recursos são poucos. E como a gente ministrar? É aquele dar o bom exemplo. O pastor Diego disse ser cristão, não só dentro da igreja. Ontem nós fizemos uma convivência aqui, eu fiquei muito feliz, porque 3 jovens, né, senhores, né, que conseguiram o espaço de um sítio aqui, nós ia fazer o batismo ontem, foi mudado, né, para fazer tudo junto com a igreja nossa, lá no Eusébio. Eu fui ontem, conheci o proprietário do sítio. E eu só ouvi coisas boas de testemunho desses 3 que trabalham com ele, né? Falaram coisas e eu disse, muito bom. Isso me alegra saber que eles não estão sendo cristãos só dentro da igreja. Não estão sendo cristãos só dentro de casa, estão sendo também no trabalho. Eu disse, pastor, você tem ensinado esses meninos, né, jovens senhores, né? E ficou muito encantado com a igreja. E isso, quer dizer, a gente tenta resgatar, por mínimo que a gente, né, seja uma igreja ainda em acessão aqui, que eu falo em Aquiraz, né, não falo que é o ministério americano, mas aqui pelo menos eu estou vendo que eles estão dando bom testemunho. Você imagina ministrar os santos, que somos nós pastores, né, que a gente chama santo porque somos separados para o ministério, separados da vida do mundo para as coisas de Deus. E Paulo cobrar isso, como ele escreve na primeira carta aos Coríntios, né, lá no capítulo 9, versículo 7, ele diz, olha, ensinando, quem jamais milita a sua própria causa? Nós não militamos a causa nossa, nós militamos a causa de Cristo. Ele faz uma pergunta. E ele continua, quem planta a vinha e não come do seu próprio fruto? Nós vivemos de quê hoje, né, pastor Diego? Nós vivemos do ministério. E ele diz mais, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Eu acho que nessa hora é preciso haver uma compreensão. E ensinar de uma forma, dizer, é verdade, eu concordo. Muitas vezes eu digo, eu concordo, o líder faz isso. Mas olhe para o seu pastor. Eu mando sempre olhar para mim. Você vê quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que ele está dizendo, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe o que eu era, olhe o que eu sou. Né? Se não tenho trazido essas marcas de Cristo, se realmente eu não tenho testemunhado Cristo através da minha vida, será que muitos pastores podem fazer isso hoje? Aí é onde eles têm que dizer, olhe para mim. Será que eles podem dizer isso? Olha a minha situação que eu estou vivendo. Eu estou vivendo igual a vocês, eu dependo disso. Mas será que eles têm essa coragem? Ou eles estão nas suas vidas luxuosas, comendo do bom e do melhor, enquanto membros da igreja estão passando fome? Será que está militando mesmo a causa de Cristo? E olha o que ele fala para nós em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, sobre essa questão que o pastor Diego
deixou, né, sobre ministrar os santos. É preciso nós termos essa preocupação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Olha o que ele diz. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Aí ele, no final, ele diz assim, digno é o obreiro do seu salário. Será que esses obreiros estão sendo dignos do seu salário? Ou estão deixando a igreja padecer? E primeiro eu, por último vocês. Jesus, ele renunciou o seu trono de glória, como está escrito lá em Filipenses, né? O trono de glória, ele deixou de ser que ele era, olha o que ele diz, olha, ele deixa bem claro isso, né? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima sobre todo o nome. Olha, Cristo nos dá o exemplo. Será que essas pessoas que vivem, eles têm coragem de abrir mão dessa sua vida luxuosa? Vou repartir como fez, olha só, Zaqueu era chamado de ladrão. Será que ele era ladrão mesmo? Olha a interpretação errada do texto. Entendeu? É uma interpretação errada. Porque você vê que Zaqueu diz assim, ou se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver quadruptamente. O que Zaqueu está dizendo? A lei diz que se eu roubar uma ovelha, eu tenho que devolver 4. E tá, porque ele cobrava imposto de ovelha. Se eu roubar um boi, eu vou devolver 5. Mas ele... Perdão. Mas ele cobrava imposto de ovelha. Você imagina ele devolvendo 4 ovelhas por cada pessoa que ele defraudou? E ele não está falando para qualquer um, não. Ele está falando para aquele que conhece todas as coisas. Né? Mas ele... Eita, me perdoe. Mas ele fala uma coisa bem interessante. Mas de tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. Será que esses homens, pastores ricos, eles têm coragem de doar metade? Entendeu? Aqui eu dou o exemplo porque eu digo muito. Olha, eu tinha um imóvel aí na Calcaia, minha esposa tinha um apartamento. Pois nós vendemos para construir a igreja. E sabe o que depois que eu fiz, comprei o terreno? Nós doamos. Não é minha, não está no meu nome. Olha aí. Aí se o ministério pedir, é deles. Deus ele vai me suprir, sim. Eu creio sim, porque Deus me deu condição. Se eu vou ver do ministério, eu vou. Se eu vivo do altar, digno é o obreiro do seu salário. Então eu ensino isso à igreja. A igreja aqui tem sentido. Agora nós ainda somos uma igreja que estamos em crescimento. Então a gente passa por tudo isso, necessidade. Mas todo dia eu vejo aquele salmo que Davi diz. Eu já fui moço, já sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. E andar Aleluia. em justiça, pastor Diego e Diácono Júnior, você Glória que a está nos Deus. assistindo, não é fácil. Você mandar olhar para você, olha, se tem alguma coisa ilegal na minha casa, tem alguma coisa ilícita, se eu estou tirando além do que realmente está sendo permitido. Não é fácil, não. E essa parte, pastor Diego, dói, viu? Você como pastor, você sabe. Essa parte dói, porque você é chamado de ladrão, o pastor está vivendo bem. Até para a gente sair, a gente se preocupa se a gente pode postar alguma coisa na rede social. Senão vai estar gastando o dia dos irmãos. Meu Deus do céu. É, por isso que a gente tem que andar bem direitinho. Amém? Então quero aqui também já agradecer, né? Mais uma live, né? Boa, né? Que a gente podemos compartilhar. Hoje foi uma live mais de experiências, né? De viver o verdadeiro testemunho de Cristo, como Paulo exige, né? De suportar a fraqueza dos mais fracos como ministro e continuar suportando esses irmãos, sim. E sabemos que enquanto eles tiver vida, Show. há esperança para ele. Paulo vai sempre falar sobre isso, né? Fique na paz e amém. Amém. Professor Diego, considerações finais? Amém. Eu volto se a gente pudesse trabalhar melhor isso com a igreja, na questão de que um pastor, quando é ajudado, auxiliado, sustentado pelo ministério, pesa sobre ele um fardo de uma responsabilidade muito grande. Irmão, nós somos o único movimento cristão, até onde eu entendo, que quando alguém é chamado para ser líder e para poder viver integralmente no seu sustento da obra de Deus, ser sustentado pelos santos, nós somos criticados. É justamente por causa dos maus exemplos.
Por isso que eu chego num momento da minha vida que, sinceramente, antes eu ficava meio temeroso. Mas eu chego num momento da minha vida que eu agora me atrevo, sabe? Aí quando a pessoa chega, você viu o pastor fulano de tal, comprou não sei o que, aquela coisa, eu pergunto, é pastor? Será? Antes eu ficava calado na minha, sabe? Porque a gente sofre muito. Irmão Júnior, pastor Ivanildo, quando alguém, e eu já fui um católico carismático, que inclusive até ansiei ser franciscano, entrar para o seminário franciscano, isso ainda no começo da minha adolescência, era apaixonado pela ordem dos franciscanos e tal. Quando uma vez eu cogitei, até comentei com a minha família, isso eu estava com 12 anos de idade, certo? Possibilidade de ser franciscano e tal, entrar para ver um seminário, as pessoas, a minha família fazia elogiar. Olha, vamos ter um padre na família, uma pessoa, né, e tal, que vai se dedicar à vida com Deus, aquela coisa toda. Isso eu com 12 anos, me converti com 13. Depois encontrei o Evangelho. Mas com 12 anos eu tinha essas aspirações. Vamos ser sinceros. Quando uma pessoa diz que vai ser padre, entrar para o seminário, alguém fica dizendo para ela, ei, vai virar padre? Vai ficar rica agora, né? Vai enricar a custa dos outros? E aí, agora é padre, vai ficar viajando no meio do mundo, andando de Hilux. Vocês veem alguma crítica para alguém que quer entrar num sacerdócio católico dizendo que ele vai se enriquecer? Nunca. Existe, por mais, né, que saibamos de todos os erros bíblicos do catolicismo, há-se um respeito até das pessoas mais, até dos ateus, em relação à questão da seriedade, da hombridade do sacerdócio católico. No sentido de que, não, ele não vai entrar para o sacerdócio para se enriquecer, para se locupletar. Quer dizer, e a gente que cremos que estamos dentro da sã doutrina, da ortodoxia bíblica, nós que somos ministros do Evangelho, infelizmente, a realidade, como o pastor Vanildo fala, a gente tem que ficar cheio de dedos. A gente tem que ficar todo o tempo se policiando. Meu Deus, se eu postar que eu fui num shopping Guatemi da vida com as minhas filhas para poder comer alguma coisa, você, rapaz, tá se aproveitando aí, né, do dinheiro dos irmãos. Não falo isso com o padre. Por quê? Por que a imagem do pastor é tão ferida em ser sustentado pelo ministério? Por causa dos comerciantes da fé. Porque muitas vezes nós até admitimos que esses comerciantes da fé sejam chamados de pastores. Então chega um ponto da minha vida que eu me questiono, será que não está na hora de a gente começar a dizer, rapaz, não, isso aí não é cristianismo não, isso aí não é pastor não, isso aí não está no Espírito de Cristo não. Até como uma forma, às vezes até de defesa dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros ministros, que penam, que sofrem. Então, o certo era para ser no mínimo como é o sacerdócio católico. Rapaz, você vai ser pastor, vai viver uma vida de renúncia. Não vai, talvez, conquistar e comprar as coisas que queria, caso fosse bem sucedido profissionalmente, porque está se sacrificando pelo povo de Deus. Que coisa linda, mas não. É o contrário. Somos acusados. Então, que a igreja, e quem estiver assistindo essa live depois, pense sobre isso, que o ministério pastoral é um ministério de renúncia. O verdadeiro ministério pastoral é o ministério de renúncia. E a última frase que eu digo é que o forte espiritual, como diz o texto que Paulo está nos falando em Romanos 15, é aquele que se reveste da humildade e da paciência de Cristo. Quem é forte não é o que fala mais alto, não é o que se ensoberbece em cima da fraqueza dos outros. O forte espiritual de Romanos 15 é o que se reveste da paciência e da humildade de Cristo. Tá bom? Então, obrigado, agradeço muito essa live, uma bênção. E Deus continue abençoando esse projeto. Amém. Amém, professor Diego, professor Ivanildo. Finalizo com o versículo 33. Que Deus de paz seja com todos vós. Amém. Obrigado a todos, obrigados aí por estar aí compartilhando um pouco dessa sabedoria que Deus derramou sobre a vida de vocês. E assim, vocês são fera, viu? Vocês são fera aí. E cada dia eu aprendo muito com vocês. Aprendo muito aqui com a live da Danfire. E próximo domingo, né? Próximo domingo, vou fechar aqui próximo domingo. Nós vamos falar aí, finalizar o livro de Romanos. Iniciamos esse projeto Danfire, já lemos
dois livros, né? Começamos com 3, mas finalizamos aqui o Atos, né? Chegamos aí, falta 3 capítulos. E vamos agora por esse processo agora de live no Instagram. Nós iniciamos, né, nas lives reservadas, né? Como vocês já são bem do começo com a gente. Ali já para treinar, já para nós vir a público. Agora vamos também para o processo YouTube, né? Estou trabalhando aí, estou já comprando alguns equipamentos e vamos ficar mais profissional ainda nessa questão aqui de lives, e vai ser uma bênção, porque nós vamos despertar aí mais aí líderes para estar engajando nessa plataforma chamada Danfari. Aqui nós quer aí se juntar com outras plataformas também, que eu já cheguei aí e ver que o pastor Diego também faz parceria com outras plataformas, né? Os Remanescentes, o Escola Universitária aí também, né? Eu vi uma live aí muito interessante, pastor Diego, compartilhou comigo nesses dias. Pode compartilhar com a gente também aí, né? Compartilha aí no grupo da Danfari. Se tiver algum assunto, algum conteúdo, agora esse aí que o senhor citou no finalzinho, também é muito bom para nós estar aí, né, aprimorando e também postando no Danfari, né? Mas é muito bom estar compartilhando esses reconhecimentos. Futuramente tem mais coisas aí para nós, em nome do Senhor Jesus, para nós aliançar mais essas parcerias, sim, abençoar uns os outros. Finalizando, Café e Palavra na Madrugada, obrigado mesmo, muito grato por vocês aqui. Fazer orações finais, chamar o professor Ivanildo, fazer orações finais, finalizando mais Café e Palavra na Madrugada. Amém, né? Graças a Deus, né? Pai, nesse momento queremos te agradecer, muito obrigado por estar nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, buscando estar aprendendo mais de ti, compartilhando experiências novas. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Diego, que o Senhor continue abençoando poderosamente seu ministério, continue enriquecendo ele, meu Pai, de graça, sabedoria do teu Santo Espírito, que ele continue, meu Pai, sendo esse pastor que foi chamado muito cedo para o ministério, a qual hoje, a cada dia, ele tem, meu Pai, se fortalecido mais. Dá graça, virtude a ele, ao Diácono Júnior, que está nessa plataforma, que tem entendido o chamado, que esse é o meio a qual podemos chegar a tantas vidas, Pai. Senhor, que continue nos abençoando de hoje, nossos trabalhos, nossas igrejas, aonde o Senhor tem nos chamado, nos colocado, Pai. Abençoa cada membro, cada pessoa que está assistindo, meu Pai, essa live, abençoa também, que eles possam ter um entendimento de quem são os verdadeiros pastores, como o apóstolo Paulo nos chamou. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão. Um abraço. Até mais. Valeu.